Live streaming is on. Obrigada, Camila. Pessoal, bom dia a todas e todos. Estamos aqui dando início ao nosso segundo dia de capacitação dos e das auxiliares técnicas e técnicos do projeto Sambas, que é um projeto aí que tem como objeto central a elaboração de 30 planos municipais de saneamento básico no âmbito de um termo de execução descentralizada pactuada entre Funasa e o FMG. No dia de hoje, que é o segundo dia de capacitação, nós vamos abordar os componentes, na parte da manhã, abastecimento de água, esgotamento sanitário, e na parte da tarde nós conversaremos sobre o campo, as atividades de campo, o que o projeto pesquisa e vai abordar o tema do abastecimento de água potável, desse componente, enfim, é um componente que a gente nem precisa introduzir, abastecimento de água potável, dado esse início de dia, até para nos prepararmos para as nossas atividades profissionais, e, claro, sempre reafirmando o direito humano à água. O Brasil ele é signatário da resolução da ONU, que estabelece o direito humano ao abastecimento de água, estabeleceu em 2010, então, aí, reconhecendo a essencialidade para a vida humana do acesso à água. Então, eu agradeço a Thaís por ter preparado a apresentação e já passo a palavra para ela. Obrigada, Wendy. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Thaís, eu sou engenheira ambiental, formada pela UFV, e estou atuando aí agora principalmente junto à Cristiane, nos municípios de Carmo do Rio Claro e Delfinópolis. Eu acredito que poucos aqui me conhecem, mas eu tive a oportunidade já de ter um contato com a Alexandra e com a Fabiana, que tem atuado junto com as meninas dos municípios. E como a gente falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre o abastecimento de água. Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui com vocês. Como a Wendy, foi combinado, dessa capacitação, a gente vai iniciar o componente ouvindo um pouquinho de vocês, umas 6 pessoas mais ou menos que puderem dar início à fala, contando um pouquinho como que é a situação do abastecimento de água no município de vocês, o que vocês já conseguiram observar, quais os tipos de soluções mais comuns no município de vocês. Aí eu queria saber vocês podem ficar à vontade, quem quiser começar contando um pouquinho para a gente como que funciona, para a gente dar início aí nessa troca, Bom dia. Acho que hoje eu vou falar antes da Débora. Bom dia, Ana. Bom, o abastecimento de água
tem mais do que 5 anos aqui na cidade. Era até estranho, né? Porque o pessoal usava a água como se, né? Porque não era cobrado, não era nada. Eu achava muito estranho tudo isso. E aí a Copasa veio, mas o ano passado é que foi feita a instalação dos hidrômetros, né? Os cavaletes, relógio, tudo. Até teve muita confusão na cidade, porque eles teriam que começar a pagar. A Copasa, ela pega água na mina, é uma mina mesmo, em uma fazenda, aqui até no caminho aqui de casa, para ir para a cidade, mas não é uma água de qualidade. As pessoas, até na entrevista ontem eu comentei, dizem que não dão essa água nem para o cachorro deles beberem. Nossa, mas essa água ela passa por tratamento? Então, tem um relatório que disse que sim, mas é um relatório lá de 2017. E as coisas foram instaladas até, acho que, no começo do ano passado. Mas ou ela vem super branca, ou ela tem um cheiro insuportável, e vem com muita terra. Então, não precisa de relatório para dizer que não é uma água tratada, né? Com tudo isso, não é. E a maioria das pessoas aqui, a maioria, 98% da cidade, pega água em mina. Que nem a gente aqui na roça, ou pega direto da mina, porque tem os canos que o pessoal faz direto da mina, né? Ou como eu, que da Copasa para alimento, para beber ou para fazer comida. Tem gente que realmente passa mal. Então aqui tá deixando muito a desejar tudo isso. Mas é cobrado. Entendi. É. Quem quer dar continuidade na fala? Vou falar um pouquinho, a Alexandra, né, de Delfinópolis. Então, aqui no nosso município, na sede, tem a Copasa. Agora, na zona rural, assim, em algumas localidades, essa água, ela é sem tratamento. Então, ela é captada, assim, por poço artesiano, nascentes, represas, e eles usam essa água, assim, sem tratamento, sem ferver, sabe? Usa, assim, de forma normal, para fazer tudo. Comida, banho, limpar, casa, tudo. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer um trabalho com essas pessoas, né? Até a segunda-feira. A realidade do município e aí propor, né, as ações aí para buscar sanar essas questões que vocês estão levantando aí. Mas acaba que é a realidade, né, da área rural, dos nossos municípios, né, a gente não tem, normalmente não tem processo de tratamento, né, faz a captação no poço e consome direto, né, muitas vezes nem passa pelo filtro, né. Da represa, nascente, né? Sim. Quem que levantou a mão aqui agora, que eu não vi? Eu acho que foi o César. César. César de Pains. Pode ficar à vontade, César. Aqui em Pains é o SAAI, né, diferente da Copasa, e Pains tem uma peculiaridade muito legal, porque Pains está numa região cárstica, então a água daqui, o pessoal que mora aqui fala que a água é pesada. Mesmo a água tendo todo o tratamento, o SAAI todo ano libera aqueles relatórios, tem tudo. Eu visitei
alguns locais, né, de captação. Mesmo tendo esse tratamento, o pessoal não bebe a água de Pains. Eles usam para tudo, até para fazer comida, mas não bebe. Diz que a água salobra, pesada, né? E tem a parte da água turva, né? Aquela água branca. Eles falam que tem cloro demais na água. Então, assim, a água de manhã tem muito cloro, a gente não bebe. Então tem essa peculiaridade, que eu, assim, creio eu que a água clorada, essa água turva, né? Não tem nada a ver com o cloro. Né? Mas o pessoal não bebe. Aí eles compram a água mineral, né? Eles compram. Você também não bebe a água daí, não, César? Eu bebo. Eu nasci em Belo Horizonte, mas morei aqui. E eu acostumei com a água. Eu bebo a água. Tipo, assim, eu tenho uma chácara. Na chácara eu só uso água de Pains. Para beber, para aguar, para tudo. Legal. Legal, gente. Mais alguém quer falar agora? Sim, Graciela. Bom dia, meu nome é Graciela de Novo Horizonte, né? A prestadora de serviço aqui é a Copanó. Nem todas as localidades têm acesso à água tratada. E nas entrevistas que eu fiz, eles têm muita reclamação, porque há certas épocas do ano que a água é muito pouca, necessitando assim o abastecimento do caminhão-pipa. Aqui na sede, conta com 7 poços artesianos, né? Recebe o tratamento e tem uma localidade aqui próxima também, que é abastecida com esses poços daqui. Tem outros lugares também que a Copan não atua, mas na maioria da zona rural é através de Minas, né? Por muito tempo, né? Então, eles estavam, a maior parte estava reclamando com relação a isso, né? Está precisando de uma manutenção dessas cisternas para captar essa água e ficar um prazo maior, principalmente na época de seca, né? Está muito complicado para eles. Mas eu acho que é isso. É uma solução importante aí, né, para a parte do semiárido e que, né, com esses problemas, né, de infiltração, aí já complica, né, Graciela? Isso mesmo. O Edson, gente, ele enviou uma mensagem aqui no chat que ele falou que o microfone dele não está funcionando. Ele falou que o nome dele é Edson, ele é de Rio Pardo, de Minas. A cidade dele de Rio Pardo é abastecida através da Copasa. A água é captada em um rio, só que a água sai na torneira, às vezes, com muito cloro e suja. Muitas pessoas compram água mineral. Na zona rural, há comunidades que são abastecidas por água de nascente, outras por poços artesianos, outras por caminhão-pipa, cacimba, poço raso, rio, e outras apenas por cisternas de captação de água da chuva. Então, a gente vê aí, né, bastante rejeição, né, da população, da maioria do pessoal que fala que Lambari, no sul de Minas, embora
essa questão de água é interessante aqui em Lambari. É uma questão até positiva. Fico até feliz em falar isso. Eu trabalho nessa área de tratamento de água, então fico à vontade para falar. O SAI, aqui é SAI, né, autarquia municipal, e o nosso SAI aqui sempre foi referência regional, né, até estadual no tratamento, principalmente de água, né. Várias outras autarquias já fizeram estágios com a gente, sabe? Então, a nossa captação é 70% de superfície, do Ribeirão Próximo aqui, e 30% em por gravidade de uma serra, a Serra das Águas aqui próxima também. E passa por um tratamento convencional e abastece quase 100% da área urbana. E análise laboratorial de 2 em 2 horas, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde. Em relação à água, na zona urbana, posso falar que é de qualidade. Além de ter uma particularidade aqui na cidade, na região, não sei se vocês conhecem aí, o Circuito das Águas, né? Lambari faz parte do Circuito das Águas. Então, nós temos no centro da cidade 5, 6 fontes de águas minerais naturais, que a maioria da população, inclusive eu, levam garrafas PETs ou embalagens para trazer para casa para usar para tomar, né? Não que a população não use da torneira para consumo, que também use, não tem reclamação. Mas, agora, a questão da zona... abastecido por nascentes, e quase 100% não trata essa água, já é uma questão mais complicada, de mais carência, né, acredito, para todos aí na zona rural. Mas a questão da zona urbana, o nosso SAI aqui não tem que reclamar, água de qualidade, analisada de 2 em 2 horas, né, respeitando a portaria, a população. O único problema agora, mas acho que agora é geral, essa crise hídrica, né? Sim. De abastecimento, de bairros mais elevados, um pouco mais de problema, mas o SAI está implantando bombas boosters vamos assim, na parte mais baixa para estar abastecendo o pessoal da parte mais alta. Agora, em relação à qualidade, não temos o que reclamar aqui. Graças a Deus, é isso que eu queria falar. Bom dia a todos. Que bom, Aécio. É bom, né, a gente ouvir também, além dos... ouvir um relato, né, positivo aí, um serviço sendo prestado com qualidade, né? Muito obrigada pelo seu relato. É mais de 50 anos, ele é uma autarquia desde 1966, então eu fico à vontade para falar e é um relato positivo, felizmente. Questão da água. Bacana. O esgoto eu já falei ontem, o SAI faz a coleta, né? Embora não haja tratamento, mas o futuro aí estamos aí para... aliás, o plano vem para isso também, né? Sim, exatamente, isso. E o plano vem para isso, para a gente atingir essa qualidade na prestação do serviço em todos os municípios, né? Então, vamos começar a nossa apresentação, e aí no final da apresentação a gente abre... Ela está compartilhada aí com vocês. Gente, então, a qualquer momento da minha apresentação, vocês podem me interromper, vocês podem perguntar, vocês podem questionar, vocês podem contar alguma situação, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí, é mais uma troca que a gente vai fazer aqui mesmo. Então, essa apresentação de abastecimento de água, ela visa principalmente... a gente orientar aí mais ou menos vocês em relação ao diagnóstico que nós iremos fazer, né? Para dar início aí, o acesso à água potável, ele é um direito humano fundamental, né? Estabelecido pela Organização das Nações Unidas, e para garantir esse direito, devem ser atendidos 5 critérios, que é o critério da disponibilidade, o critério da segurança,
da aceitabilidade, da acessibilidade física e da acessibilidade econômica. O critério da disponibilidade, ele diz que a água ela tem que estar disponível em quantidade suficiente para cada pessoa conseguir suprir suas necessidades, tanto pessoais quanto domésticas, né? Pessoais aí para higiene pessoal, para preparação de alimentos, né? Para consumo. Além disso, a água potável ela tem que ser segura. O que é uma água segura, né? É uma água que não oferece aí nenhum risco à saúde dessa população. Então, é uma água que não traz micro-organismos, não tem substâncias químicas ou substâncias radiológicas que possam trazer qualquer dano à saúde dessa população, né? Além de ser segura, a água potável ela deve ser aceitável, né? Então, ela deve ter cor, odor e sabor. A cor, o odor e o sabor dessa água, ela tem que ser aceita pela população para o consumo pessoal e para o uso doméstico. E esses dois critérios da segurança e da aceitabilidade, eles são critérios que eles têm que andar juntos, né? Porque não adianta a gente abastecer um município, abastecer uma população com uma água segura, se essa água não é aceita por essa população, que muitas vezes foi até relatado aí, né, nesse começo da nossa reunião, que em alguns municípios a água ela passa pelo tratamento, mas essa população não usa essa água nem para beber. Não usa água nem, igual, não lembro agora quem comentou, que não usa água nem para dar para o cachorro, né? Então assim, essa água, ela tem que ter aí esse sabor, essa cor, esse odor, que seja aceita pela população. Senão, essa população, o que acontece? Ela vai buscar outras fontes, e muitas vezes, essas outras fontes de água, essa fonte não é segura, por mais que seja uma fonte aceita pela população, né, para a pessoa lá, a água clarinha, né, limpinha, foi coletada lá na nascente, né? Mas muitas vezes essa água não é segura, ela apresenta algum micro-organismo, alguma substância que a pessoa ela não sabe. Então, o critério da segurança e da aceitabilidade são dois critérios importantes e que tem que andar aí juntos, né? Além disso, a água potável ela tem que ser fisicamente acessível à população. Então, essa população ela não tem que se deslocar longas distâncias para ter acesso a uma água potável, né? A água potável ela tem que estar disponível dentro, na proximidade imediata do lar da pessoa, do local de trabalho, das instituições de ensino, de saúde, né? Isso através de canalização interna, né? Ou mesmo canalização externa, como é o caso das cisternas, né? De acordo com a OMS, a fonte de água ela deve se localizar a uma distância máxima de 1.000 metros do lar. Então, e o tempo de busca, né, de recolha dessa água, ele não deve ultrapassar 30 minutos. Além disso, os custos, outro critério importante também é a acessibilidade econômica, né? A água potável ela tem que estar disponível a todas as pessoas do município, das comunidades, a um preço acessível, né? Que a um preço, a população tem que pagar por essa água potável um valor e que esse valor não comprometa outros direitos, né? Por exemplo, a pessoa não pode ter que deixar de comprar um alimento para pagar uma conta de água, né? Então, é importante esse critério que todos tenham acesso de forma economicamente viável, né? A água potável. Isso ocorre nos municípios, né? Por meio das tarifas sociais, né? Entre outros mecanismos aí.
E aí, além desses critérios, né, o PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele caracteriza o atendimento ao abastecimento de água como atendimento adequado ou déficit de acesso ao abastecimento de água. O PLAN-SAB, ele considera que uma população ela tem um atendimento adequado quando ela não sofre com intermitência prolongada ou racionamento, então ela não fica um tempo sem receber água, quando ela recebe água potável da rede de distribuição e possui ou não a canalização dentro da residência, né, que é a canalização interna, quando ela recebe água de poço ou nascente com canalização interna, e quando ela apresenta as fontes provenientes de cisternas de captação de água de chuva como uma solução complementar e com a canalização dentro da residência. E é caracterizado como atendimento precário quando a população recebe uma água da rede de distribuição fora dos padrões de potabilidade, ou então com intermitência, né, com pausas aí no abastecimento, ou quando ela recebe a água de poço ou nascente, mas não possui a canalização dentro das casas, ou recebe essa água fora do padrão de potabilidade, ou então é sujeita aí a períodos sem recebimento da água, né? E ainda é considerado como atendimento precário quando essa população utiliza a água de cisterna de captação de água da chuva sem segurança, ou então em quantidade insuficiente para suprir as necessidades, né? E também quando utiliza água de chafariz, quando é a única fonte, né, a água de chafariz, ou essa população é abastecida por caminhão-pipa, né? E outras situações não enquadradas nas definições anteriores são consideradas como sem atendimento, como é o caso da população que precisa ir buscar água a longas distâncias, né? Que não tem esse acesso à água, não tem essa acessibilidade física à água potável. Então, tendo em mente, né, esses critérios, essas caracterizações, a gente vai buscar aí na etapa do diagnóstico levantar as informações nos municípios, para a gente compreender qual que é a situação, tendo em mente todos esses critérios, qual que é a situação do abastecimento de água nos bairros, nos distritos e nas comunidades dos municípios, né? E aí, entrando um pouquinho nas formas de abastecimento de água, né? As formas de abastecimento, o abastecimento de água, ele pode ser realizado de forma coletiva ou de forma individual. De forma coletiva, por meio dos sistemas de abastecimento de água, ou por meio da solução alternativa, de uma solução alternativa coletiva de abastecimento de água, e de forma individual, por meio de soluções alternativas individuais de abastecimento de água. E aí, agora eu vou entrar um pouquinho em cada uma desses tipos, dessas modalidades de abastecimento de água para a gente conversar, né? O que é o sistema de abastecimento de água, né? O que caracteriza ser o sistema de abastecimento de água? O sistema de abastecimento de água, ele é um conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinados à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Então, aí, o que caracteriza ser um sistema de abastecimento de água, ter todas as instalações, desde a captação até a distribuição, e essa distribuição, ela ocorrer por meio de rede de distribuição, né? Então, aí redes de PVC, rede de ferro fundido, entre outras, mas que ocorra por meio de rede. E aí, os sistemas de abastecimento de água, eles contam principalmente com as etapas de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição. E essas etapas, elas variam, né?
conforme a necessidade do sistema. Pode ter sistema que não vai ter necessidade da etapa de adução, pode ter sistema que, infelizmente, né, não vai contar com a etapa de tratamento, mas todos os sistemas contarão, né, aí com a etapa de captação e a distribuição. Então, vamos falar um pouquinho desse sistema. O sistema, a captação, que é a primeira etapa do sistema de abastecimento, ela pode ser realizada em mananciais superficiais, né? Aí em rios, riachos, lagoas, os barramentos, né? Ou em mananciais subterrâneos. E aí entra os poços, as nascentes, né? E essa captação para que ela seja realizada, o prestador de serviço ele deve solicitar a autorização, né, por meio da outorga, que chama em Minas Gerais. A outorga ela deve ser solicitada junto ao IGAM, né, que é o Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais, e a outorga ele é um instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos. Então, através da outorga, o usuário, a outorga, ela define aí a quantidade de água que esse usuário vai poder captar, então, no caso, a vazão, né? Por quanto tempo que esse usuário vai captar por dia. E essa outorga, ela tem um prazo, né? E isso é uma forma do órgão ambiental dele fazer a gestão de todos os consumidores, né, que existem aí por exemplo, no curso d'água, na bacia, né, e conseguir priorizar aí os usos preponderantes da água, né, como para o abastecimento público, né. E essa outorga, ela deve ser solicitada tanto para captação em mananciais superficiais quanto para captação em mananciais subterrâneos. E aí, a captação em mananciais superficiais, aqui eu trouxe alguns exemplos, ela pode ser realizada através da tomada direta, que é só o bombeamento mesmo da água de um curso d'água ou de uma lagoa, né? A tomada direta com barragem de nível, que é quando ocorre o barramento da água, a acumulação da água, né, para essa captação. A tomada de água flutuante por meio de balsa flutuante, a tomada de torre de tomada, né, que ocorre muito em represas e lagos também. E aí, no caso das nascentes, né, a captação em nascentes, aqui é uma forma bem simplificada, mas que ocorre também, né, infelizmente é uma situação precária aqui, mas que é comum da gente visualizar, ver em campo, né, a captação em nascente através da inserção, né, mesmo de um cano e a acumulação dessa água para posterior distribuição e em poços. Posteriormente à captação, essa água ela vai ser levada, então, ou para reservatórios, né, para então ser distribuída, ou então para a etapa de tratamento. Essa condução da água, ela é realizada, a condução da água é chamada de adução, né? O que é adução? É um conjunto das tubulações e peças que tem essa finalidade aí de conduzir a água entre as unidades que antecedem a rede de distribuição. Então, se a água ela for captada e levada para a etapa do tratamento, a gente chama de adutora de água bruta, né? Que a gente captou a água bruta lá, ela não recebeu nenhum tipo de tratamento ainda, e essa água está sendo levada, a água bruta está sendo levada à etapa de tratamento ou a reservação, né, como ocorre também. Então, ela é chamada de adutora de água bruta. E quando essa canalização ela leva a água da etapa do tratamento até a reservação, para então ser distribuída, é chamada aí de adutora de água tratada.
Só voltando aqui na etapa de captação, que uma coisa que eu quero fazer é que a gente já vá comentando, né, o que é importante a gente ficar atento em cada etapa do sistema de abastecimento de água. Então, aí na etapa de captação, como eu já falei, é importante que a gente tenha atenção se esse prestador de serviço, ou na verdade, se esse usuário, né, se ele tem esse instrumento legal, a outorga, ou o cadastro de uso insignificante, né? O cadastro de uso insignificante é quando o usuário ele capta um valor que é baixo, né? E que não compromete aí outros usos e é chamado de cadastro de uso insignificante. Mas é também um direito de utilizar o recurso hídrico. E aí, na captação, é uma questão importante da gente sempre ter atenção em relação às estruturas, né? Quais são as condições das estruturas de captação, se estão em boas condições, qual a condição do manancial que está sendo captado, né? Se o manancial ele tem muitas residências próximas, se tem animais na beira dos rios, né, ou das nascentes, se a nascente no caso das nascentes, se as nascentes estão cercadas, se tem a proteção aí por meio da mata ciliar, né, os rios também, se tem indícios de pisoteio de animais, de acesso de animais próximo aí à captação, né, são questões assim que é bom a gente ficar atento aí na etapa da captação. E aí, na etapa da adução, é importante a gente tentar entender qual material dessa tubulação que está realizando essa etapa da adução, né? E quais as condições, né, mesmo dessa tubulação. E a adução, ela pode ser realizada por gravidade, né? Quando a topografia, ela permite que a água seja conduzida naturalmente, né, de um ponto ao outro, do ponto de partida, né, ao ponto desejado, ou então ela pode ser realizada por recalque, que é quando necessita aí, né, do bombeamento, porque a topografia não permite que essa água seja levada de forma natural. Ou então, a adução ela pode ser combinada, né? Uma etapa da tubulação ser realizada por gravidade e outra parte aí ser realizada por recalque, né? Como eu falei, da adução, a adução é a etapa de conduzir a água, né? Ou ao reservatório de distribuição, se esse sistema não contar com a etapa do tratamento, ou a etapa do tratamento, né, quando esse sistema contar com essa etapa. E aí, o nível do tratamento requerido, ele é recomendado de acordo com o tipo de manancial de abastecimento, se é manancial superficial ou se é manancial subterrâneo. Porque o manancial superficial, isso porque, né? O manancial superficial, ele está mais propenso, né, a receber as contaminações aí. Tem os esgotos, né, que são lançados, existem residências próximas aos cursos d'água que fazem o lançamento direto dos esgotos, ou até mesmo municípios que não contam com a etapa as soluções, né, de esgotamento sanitário e realizam a destinação direta também dos esgotos nos cursos d'água, né? Então, esses mananciais superficiais, normalmente têm uma carga de contaminação maior que os mananciais subterrâneos, né? Então, por isso, o nível de tratamento varia de acordo com o tipo de manancial. E, além disso, o tratamento ele deve atender aos padrões estabelecidos na portaria número 888 de 2021 do Ministério da Saúde. Essa portaria do Ministério da Saúde é uma portaria que ela dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e estabelece também quais os padrões de potabilidade que esse tratamento ele tem que atingir.
De acordo ainda com a portaria, toda água para consumo humano fornecida coletivamente, ela deve passar pelo processo de desinfecção ou adição de desinfectante, né? Então, mesmo que seja a captação em uma nascente, porque é muito protegida, mesmo que seja a captação em um poço, essa água, se ela for essa água que vai ser fornecida coletivamente para o abastecimento público, para o consumo humano, ela deve passar, no mínimo, pelo processo de desinfecção. E as águas provenientes de mananciais superficiais, elas devem ser submetidas ao processo de filtração. Isso de acordo com a portaria número 888 do Ministério da Saúde. Então, toda água aí para consumo humano vinda de manancial superficial tem que ser submetida ao processo de filtração. O processo de tratamento, ele varia, né? O nível de tratamento a ser aplicado, ele varia de acordo, como eu já falei, de acordo com o manancial. Mas, no geral, o processo de tratamento que é aplicado, ele contém as etapas de clarificação, filtração e desinfecção. A clarificação é o quê? É a remoção de todos os sólidos suspensos e dos sólidos dissolvidos por meio de processos como a coagulação, a floculação e a decantação. E a filtração, ela visa aí remover as partículas mais finas, os sólidos dissolvidos, né, que ainda restaram após o processo de clarificação da água. E, além disso, ela remove bactérias, cistos e ocistos de protozoários, né? E a desinfecção, que é aí, depois de retirada, né, toda a sujeira e todos os sólidos suspensos, os sólidos dissolvidos, a desinfecção vem aí realizar a inativação dos micro-organismos que ainda estão presentes na água, que são como as bactérias, os vírus, né? E aí, trouxe para vocês alguns exemplos de sistemas de abastecimento de água, alguns tipos de tratamento de água que são aplicados nas estações de tratamento de água, né? A filtração lenta, que conta aí com a etapa de filtração lenta, desinfecção, fluoretação e correção do pH, quando necessário, né? A dupla filtração, que conta com a etapa de coagulação, filtração ascendente e descendente. Então, a filtração, a água entrando por cima, por cima e saindo por baixo, e entrando por baixo, saindo por cima, né, de forma bem grosseira, assim, explicando a filtração descendente e ascendente. Desinfecção, fluoretação e correção do pH. A filtração direta, coagulação, que conta com as etapas de coagulação, floculação, filtração descendente, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Essa correção do pH aí é sempre que necessário, né? De acordo com a qualidade da água a ser tratada. Flotofiltração, que conta com as etapas de coagulação, floculação, flotação, filtração descendente, desinfecção, fluoretação e correção do pH. E o tratamento em ciclo completo, que conta com as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração descendente, desinfecção, fluoretação e correção do pH. E aí, a gente pode ser que, né, que nessa etapa do diagnóstico a gente vai entender qual o tipo de tratamento que é aplicado aí em cada município, em cada localidade dos municípios. Pode ser que a gente encontre, né, esses diferentes tipos de configurações nas estações de tratamento de água. Só que o mais comum de ocorrer, o tipo de tratamento mais comum que ocorre no Brasil é o ciclo completo, que conta com as etapas aí de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção e fluoretação, né? Então, hoje, aqui a gente eu vou focar um pouquinho mais nessa questão do ciclo completo, porque além dele ser o mais presente aí nos nossos municípios, né, é o que corresponde mais à realidade brasileira, ele conta com todas as etapas também que ocorrem nos demais tipos de tratamento.
Aí, pessoal, o tratamento em ciclo completo, como eu já falei, ele conta aí com as etapas de coagulação, né? Com a adição de um coagulante, pode ocorrer aqui também já a correção do pH, a floculação, a decantação, a filtração, a desinfecção e a fluoretação, e posteriormente vem as outras etapas do sistema de abastecimento, né? Então, a primeira etapa do tratamento em ciclo completo, que é a coagulação. Nessa etapa, ela ocorre principalmente em calhas partials, que é o local, a primeiro lugar que a água chega, né? Que é a calha partial, e é nesse local que ocorre a coagulação. Nessa etapa ocorre a adição do coagulante, normalmente utiliza-se aí sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato ferroso clorado, sulfato férrico e hidroxicloreto de alumínio. E através da adição desse coagulante, ocorrem reações químicas que promovem a desestabilização das partículas, das impurezas presentes na água, e com isso, através dessa desestabilização, essas partículas que estão presentes na água, elas serão capazes aí de aglomerar e formar os flocos na etapa de floculação, né? Então, aqui na calha partial, tem aqui, normalmente, um ponto anterior à garganta, que a gente chama essa parte aqui da calha, a parte de garganta, né? Um ponto anterior à garganta, ocorre aí a adição do coagulante, aí essa garganta, ela vem junto com uma queda que vai promover aí a mistura rápida desse coagulante na água e começar aí o processo de desestabilização das partículas e aglomeração, né, dessas partículas. E aí, nessa etapa também pode ser que ocorra a correção do pH, né? É comum ela ocorrer também nessa etapa. E a etapa de coagulação, ela pode ocorrer tanto nessas calhas partial, de forma hidráulica, né? Como também essa mistura, ela pode ser realizada em outra unidade, né? Em uma unidade mecanizada. E aí, nessa etapa na calha partial, uma coisa que é importante a gente observar porque a calha partial, ela é também uma medidora de vazão, né? É um instrumento, ela tem as medidas direitinho da calha, que é possível, nesse local, realizar a medição de vazão, para saber aí quanto de água, né, que está chegando para ser tratada. Então, é importante, na etapa, quando a gente estiver em campo lá, a gente identificar se é realizada a medição de vazão nessa etapa, ou se não, né, quando é que é realizada a medição da vazão na estação de tratamento de água. Ouvi um barulho aqui, eu acho que alguém mandou alguma coisa no chat, vou só dar uma olhada. Legal. O Laércio, ele falou que lá em Lambari a ETA utiliza o ciclo completo. Legal, gente. Igual eu falei, é o tipo de tratamento que é mais utilizado aí no Brasil, né? Então, é o que a gente mais vai encontrar aí. Posteriormente à coagulação, essa água, ela segue para a floculação. A floculação, ela ocorre através da agitação suave da água, com o objetivo de promover o contato dessas partículas que foram desestabilizadas lá no processo de coagulação e para a formação dos flocos. Então, os floculadores, eles podem ser hidráulicos ou mecanizados, né? Os floculadores hidráulicos, eles realizam essa agitação por meio desse processo desse movimento, né, do movimento realizado pela água, que tem, a gente chama aqui das chicanas, né, a passagem da água
por cima e por baixo, que faz com que essas partículas elas tenham aí contato e vão formando os flocos. No processo de floculação, a agitação ela começa mais forte, né? Para que essas partículas elas se encontrem e formem os flocos, e vai diminuindo para que, ao final da floculação, que esses flocos já estarão maiores, né, por ter passado por todo o processo, para que eles não se quebrem antes de chegar na próxima etapa, né, que vai ser a decantação, para que esses flocos cheguem na decantação grandes, né, e com peso suficiente para serem removidos, né, aí por gravidade. E aí, como eu falei, os floculadores, eles podem ser hidráulico, de fluxo horizontal, né? A água segue horizontalmente aqui, vai passando de uma câmara para outra, ou ele pode ser de fluxo vertical, né? Que é quando a água passa lá nas passagens por baixo e por cima, e com isso vai se encontrando, as partículas vão se encontrando e juntando para formar os flocos, né? Tem também essa floculação em meio poroso, e também a floculação ela ocorre em floculadores mecanizados, né? Que é onde tem aí equipamentos para promover essa agitação da água, né? E aí, na floculação, é importante a gente entender lá na etapa do diagnóstico qual a configuração, né, desse floculador. Ele é um floculador horizontal, ele é um floculador vertical, então ele é hidráulico ou ele é mecanizado, né? Então, tipo assim, a água, essa agitação, ela ocorre de forma hidráulica através da passagem da água de uma câmara para outra, ou ela ocorre porque tem algum mecanismo realizando a agitação dessa água, né? Então, é isso que a gente tem que entender nessa etapa. E também é importante a gente dar uma olhadinha lá, para ver como que, como eu vou falar isso, né? Se tá um fluido mesmo, né? Se não tem floco subindo ali na floculação. Porque não é interessante, né, no floculador que a gente veja os flocos flotando no floculador, né? Então, é uma questão interessante da gente olhar qual que é a situação desse fluido, né? Tirar uma foto ali de cima para entender qual que é a situação desse fluido que está ali no floculador. E, posteriormente ao floculador, a água segue para o processo de decantação. Como eu falei, posteriormente à formação desses flocos, segue a água, né, junto aos flocos no processo de decantação, e os flocos, eles são depositados no fundo dos decantadores pela ação da gravidade, né? Esses flocos, eles possuem uma densidade aí maior do que a água, e com isso eles são depositados no fundo dos decantadores. Os decantadores, eles podem ser aí circular, eles podem ser retangulares e podem ser horizontais aí. E aí o floculador, posteriormente, né, de tempos em tempos, na etapa de decantação deve ser realizada a descarga do lodo, né, que está sendo acumulado ali, para que na continuação desse processo, esse lodo acumulado não chegue aí a interferir, né, no processo de decantação. Posteriormente, a água, então, o sobrenadante, então, né, o lodo, ele desce, né, fica retido lá no fundo dos decantadores, e a água já clarificada, ela segue para a etapa de filtração. E aí, o que é a filtração, né? É a remoção aí das partículas menores que ainda restaram, através a remoção física, química, né? Dessas partículas que ainda estão presentes na água, fazendo elas com que elas passem por um meio
filtrante, normalmente é composto aí de areia, um meio granular, né? Para que essas partículas elas fiquem retidas tanto pela barreira física, né, do leito filtrante, da areia, dos grãos, quanto por aderência, né? Porque no leito filtrante vai crescendo bactérias, vão criando biofilmes ali que fazem com que as partículas que ainda estão presentes na água, que elas se aderem a esses biofilmes, né, que estão crescendo aí nesse meio filtrante. E aí, como eu falei, já comentei sobre isso, a filtração, ela pode ser descendente, né? A água, ela chegar na parte superior do filtro, passar pelo leito filtrante aí e ser coletada na parte inferior do filtro, ou ela pode ser uma filtração ascendente, né? Onde ela chega pela parte de baixo do filtro e ela é coletada na parte superior do filtro. Isso que eu falei, fluxo descendente, fluxo ascendente. E o leito filtrante, que a gente chama, né, que é a camada que vai filtrar ali a água, ela pode ser uma camada simples. O filtro ele pode ser de camada simples, de areia ou antracito, ou ele pode ser dupla camada, de areia mais o antracito, ou ele pode ter 3 camadas, né? Granada, areia e o antracito. E aí os filtros, eles podem ser retangulares, encontrado também esses filtros compactos, né? Cilíndricos aí. E com o tempo, gente, esse filtro, esse leito filtrante, né, essa camada de areia aí, ou antracito, ela vai se colmatar. O que é colmatar? Os espaços, né, os poros presentes nesse meio filtrante, eles vão sendo preenchidos, né, pelas partículas, como eu falei, pelo crescimento de bactérias, né, nessa camada. Então, a gente fala que o filtro, ele se colmata, né? Então, e isso vai interferir aí na passagem da água, né? Então, ou a água, ela vai parar de passar, né? Ela vai começar a acumular, vai ficar parada, ou então essa água, ela vai começar a empurrar a sujeira e vai passar não só a água filtrada, né? Vai passar outras partículas que a gente não quer. Então, para isso, é realizado frequentemente a lavagem dos filtros, que faz parte aí da etapa da ETA, né? Que é a realização da lavagem dos filtros. Normalmente, essa lavagem dos filtros, ela é realizada por retrolavagem. O que é a retrolavagem? É a fluidificação do leito filtrante em sentido contrário ao da filtração. Então, normalmente, as estações aí de tratamento de água em ciclo completo, elas contam com um reservatório elevado, que para que esse reservatório elevado ele acumula água já tratada, totalmente tratada, água vinda aí depois de todas as etapas do tratamento. E esse reservatório, ele acumula água justamente para a etapa de lavagem dos filtros. E aí, essa lavagem, como eu já falei, ela ocorre normalmente em sentido contrário ao da filtração, para realizar aí essa fluidificação, para ter essa pressão e realizar aí a fluidificação e a retirada, né, dessas partículas que estão aí nos poros do leito filtrante, e até mesmo essas partículas que estão aderidas aí ao leito filtrante. Uma questão que é importante, que é a lavagem dos filtros, ela é uma ação que ela ocorre muito frequentemente, e ele é o principal consumidor de água na ETA, né? A gente não
não acredito que a gente não chame de perda, não é uma perda, né, porque faz parte do processo aí de tratamento, mas é o principal consumidor de água na estação de tratamento de água, é a lavagem dos filtros. E essa lavagem dos filtros, a água de lavagem dos filtros, ela é uma água muito contaminada, né? Porque o filtro, uma outra questão que é importante eu destacar para vocês, a etapa de filtração, ela retém não só as partículas suspensas, não só as dissolvidas, né? Não só as partículas dissolvidas presentes na água, mas foi comprovado também que a filtração ela é tão importante porque ela retém também os ossiços de protozoários, né? Foi observado que os protozoários eles não conseguem ser inativados na etapa de desinfecção. Então, a etapa de filtração, ela cumpre ainda esse papel de retenção de micro-organismos que são, por terem um tamanho maior ou possuírem, no caso dos protozoários, nos ossiços de protozoários aí, eles possuem uma camada aí que a desinfecção não consegue inativar esses micro-organismos. Então, e como eles possuem um tamanho maior, eles são retidos aí na filtração. Então, essa água de lavagem dos filtros é uma água que tem uma concentração muito alta, né? Muito alta aí, tanto das partículas dissolvidas, quanto desses micro-organismos aí maiores que são retidos na etapa de filtração. Então, só que uma coisa que é triste, né, no Brasil, que o mais comum é que a gente direcione essa água de lavagem dos filtros de volta para os cursos d'água sem nenhum tratamento, né? Então, a gente lança uma carga poluidora gigantesca aí no curso d'água, que a gente vai captar, que mais para baixo vai ter alguém que vai lá, vai captar, né? E vai precisar tratar toda essa água com esse contaminante, né? Mas existem também estações de tratamento de água que possuem a etapa de tratamento da água de lavagem dos filtros. Porque se a gente for pensar, né, essa água de lavagem dos filtros, apesar dela ter uma concentração muito grande de contaminantes, de protozoários, principalmente os protozoários que são os mais preocupantes na água de lavagem dos filtros, é um fluido, é uma água que tem mais água do que partículas, né? A concentração de água é o quê? 90 e tantos % da composição dessa água de lavagem dos filtros é água. Então, essa etapa do tratamento da água de lavagem dos filtros, quando ela é realizada de forma correta, ela entra aí como uma economia muito grande para a estação de tratamento de água, né? Além aí de evitar lançar essa água com essa concentração alta, né, nos corpos d'água. E aí, normalmente, quando tem essa parte do tratamento da água de lavagem dos filtros, possuem como se fosse um decantador um agitador que realiza também a coagulação e a decantação realiza a formação de flocos e também a sedimentação desses flocos. E aí essa carga ela é disposta em leitos de filtragem, né, que posteriormente precisam ser destinados de forma correta. E a água ela retorna para o início isso tudo tem que passar por um estudo, claro, para definir qual a porcentagem de água que pode voltar, né? Quanto de água que pode voltar no início da etapa de tratamento. E aí essa água ela volta aí, ela é recirculada, oferecendo aí uma grande economia para as estações de tratamento de água. Mas a verdade, a realidade, né, é que a maioria das estações de tratamento de água ainda destinam essa água de lavagem dos filtros para os cursos d'água. E além da água de lavagem dos filtros, os decantadores eles passam pelo processo de limpeza
frequentemente aí, né, uma coisa de uma vez no ano, né, varia para cada estação, mas para retirada desse lodo, né? E se é um lodo também que precisa passar, precisa ter uma destinação adequada, mas que muitas vezes, a maioria dos casos, nas nossas estações de tratamento de água, ele também é lançado junto à água de lavagem dos filtros nos corpos d'água. Agora, voltando, né, depois que a água foi filtrada lá, a água, depois da filtração, a água segue para tanques de contato, né? E aí, no tanque de contato, a água recebe os desinfetantes, né? Passa para a etapa de desinfecção, que é a etapa de inativação de micro-organismos patogênicos, no caso, principalmente as bactérias, né? Os vírus, por meio de compostos à base de cloro, adição de flúor também, e também pode ocorrer, quando necessário, a adição de hidróxido de sódio para correção do pH da água. E aí, esse tanque de contato, ele pode ser tanto tanques fechados, parecidos com reservatórios retangulares, né? Ou também caixas d'água, né? Que a gente costuma ver por aí também, umas estações em que o tanque de contato são caixas d'água. E aí, fechando a etapa do tratamento, né? Posteriormente ao tratamento, a água ela segue para os reservatórios, nos sistemas de abastecimento de água. A água, posteriormente ao tratamento, ela segue para os reservatórios. E os reservatórios, a gente tem diversos tipos de reservatórios, né? Eles podem ser elevado, apoiado, enterrado, semi-enterrado, e ele pode variar também de acordo com o material. A gente vê aí reservatórios de concreto, de aço, de polietileno, de fibra de vidro, né, entre outros. Aí aqui é um exemplo de reservatórios apoiados, exemplos de reservatórios elevados, e reservatórios enterrados, esse aqui totalmente enterrado e esse semi-enterrado, né? E aí, né, também na etapa além da etapa do tratamento, a gente tem que observar isso. Na reservação também é importante a gente observar quais são as condições desses reservatórios, né? Esses reservatórios, eles apresentam rachaduras, tem alguma abertura, né? Que pode aí entrar algum animal, ou infiltração de água mesmo, de chuva, né? Está enferrujado, tem vazamento, é possível, tem mecanismos que possibilitam a realização da manutenção desses reservatórios, porque esse reservatório também precisa passar pelo processo de limpeza aí, né? Por mais que seja uma limpeza menos frequente, nada comparado a filtros, por exemplo, mas são estruturas que precisam passar também por manutenções. Então, é importante verificar se essas estruturas elas têm essa capacidade de receber as manutenções, né? E as condições delas. Posteriormente, a água reservada, ela é distribuída, né? Distribuída até as residências. Alguns sistemas, eles contam com estação elevatória de água tratada, que são bombas que direcionam a água tratada para reservatórios que realizarão a distribuição, né? Ou então, estações boosters também são comuns na etapa da distribuição, para aumentar a pressão da rede aí e fazer com que essa água chegue a locais que sem esses instrumentos ela não chegaria, né? E aí a distribuição ela pode ser feita de diferentes materiais, né? A gente trouxe aqui um exemplo para vocês da distribuição realizada por PVC, por tubos de PVC, por ferro fundido. E uma questão importante de ser observada
na distribuição, se a distribuição, se ela é setorizada, né? Então, quer dizer assim, se essa distribuição ela conta com válvulas, né, que seja possível fechar algum setor, isso é muito importante para a manutenção das redes de distribuição. Se essa distribuição ela conta com macromedidores, né, para ver aí quanto de água que está sendo distribuída, quanto de água que está chegando na etapa da distribuição, porque, como eu falei, além a água que chega, ela deve passar pela medição da vazão lá no início, né? E aí essa água que é distribuída é importante para a gente ver quanto de água que está ficando na estação, né? Quanto de água está chegando, quanto de água que está sendo consumida na estação e quanto de água que está sendo distribuída. Outro instrumento importante na distribuição são os micromedidores, os hidrômetros, né? Os reloginhos aí, que para medir o consumo das residências, de cada domicílio do município, ou do local, né? E são instrumentos importantes aí, tanto para a população conhecer quanto que ela tem consumido de água, e é um instrumento muito importante também para o prestador de serviço, para ele entender quanto de água essa população está consumindo, para aplicar os mecanismos de cobrança, né, pelo serviço de abastecimento de água, porque, como vocês viram, o serviço de abastecimento de água, o sistema de abastecimento de água, ele tem diversos custos, né? Tem o custo na captação, tem o custo no tratamento, o custo na distribuição. Então, para aplicar esses custos, é importante conhecer também quanto de água que essa população tem consumido, né? Para aplicar de acordo com o consumo dessa população, para que seja para que essa população pague o relativo ao consumo. Além disso, esses mecanismos, né, esses instrumentos, né, os hidrômetros, os macromedidores, eles são importantes instrumentos aí no controle das perdas nas redes de distribuição. A gente sabe que a perda na distribuição é uma coisa que ocorre mesmo, que a gente não consegue chegar a uma perda zero, né? Sempre vai existir alguma perda na distribuição, mas é importante que essa perda ela seja sempre controlada, né? Quanto de água que eu estou perdendo na minha distribuição, aonde que eu estou perdendo. E são esses os instrumentos que possibilitam esse controle das perdas aí. E aí, gente, essa foi a apresentação de um sistema de abastecimento mais convencional, né? Que é o que normalmente existe nas sedes municipais, né, nos distritos maiores aí, que são os sistemas compostos aí de captação em manancial superficial, adução da água, tratamento, reservação e distribuição. Mas ocorre também em municípios, como foi até relatado aqui já na nossa reunião, que realizam a captação em nascentes, alguns que realizam captação em nascentes protegidas e realiza posteriormente só a simples desinfecção, a reservação e a distribuição dessa água, né? Outro tipo de sistema que a gente encontra muito por aí é a captação em poços, a desinfecção. Ocorre muitas vezes de ter também aquela desinfecção, aqueles cloradores de pastilhas, né? Posteriormente a captação em poços, e a reservação e a distribuição aí. Uma coisa que a gente vê muito por aí na área rural é a instalação de estruturas de captação em poços, a reservação e a distribuição, mas a gente vê que não ocorre, principalmente em área rural, né? A gente vê que falta aí a etapa do tratamento, né? Mas é muito comum essa configuração de poço, reservatório de distribuição, reservatório e distribuição, né?
E aí também é um tipo de sistema de abastecimento de água, porque, como eu falei, uma característica principal aí do sistema é a realização da distribuição por rede. E outro sistema, tipo de sistema aí mais simplificado também, estações simplificadas compactas, né? Captação da água em poços aí, realização da filtração em filtros compactos, desinfecção simples, reservação e distribuição também. E esses foram os exemplos aí, né, de sistemas de abastecimento de água, que são as soluções que contam com a etapa de distribuição por rede. Mas, como eu falei, o abastecimento de forma coletiva, ele ocorre também por meio de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água. Mas o que é uma solução alternativa coletiva, né? Qual que é a diferença dela para um sistema coletivo? A solução alternativa coletiva, de acordo com a portaria 888 lá do Ministério da Saúde, ela é a modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável sem rede de distribuição. Então, são as soluções aí em que, não sei se existe no município de vocês, mas quando ocorre a captação, o tratamento, quando existe, né, que isso é raro nesses tipos de soluções, e uma torneira pública, como é o caso dos fontanários públicos, né, como esqueci seu nome, desculpe, falou lá do município de Lambari, que busca água lá nos fontanários, né, e usa para beber aí. Laércio, meu nome. Laércio, obrigado, Laércio. Desculpa aí, muita gente, né? Então, mas mesmo sendo mineral, é mineral gasosa, ela tem gás. E aí, precisa de um tratamento? Ela não tem tratamento. Do jeito que ela sai da terra, ela não tem adição de cloro, nunca. Nossa, sei lá, 100 anos, nunca. Não. Então, acho que não tem nada a ver. Aí são outras situações, né? E no final da sua apresentação, eu tenho uma dúvida, mas pode seguir, só no final lá. Né? Tá joia. E aí, as soluções alternativas individuais, além das soluções coletivas, né, como eu falei, o abastecimento ele pode ser feito por soluções alternativas individuais de abastecimento de água, que é a modalidade de abastecimento para consumo humano, que atende normalmente só uma família ou então um conjunto de famílias que moram juntos ali, né? Normalmente tem uma casa e tem no quintal tem outra casa, né? E aí tem um poço aí que abastece todas as residências ali naquele agregado de famílias, né? E aí, essa solução, dentre as soluções alternativas aí que a gente vê nos municípios, a gente vê as nascentes, né? A captação em nascentes, a captação em poços também. Aqui é bem comum, né? Ter uma bombinha sapo aí, que bombinha caneta, né? Na verdade, nas residências, ter um poço lá artesiano, semi-artesiano, ter essa bombinha caneta ali e realizar a captação para a residência. E uma solução individual também, na verdade, ela pode ser solução individual ou pode ser solução coletiva, né? Solução alternativa coletiva, que já vi também que o compartilhamento dessas soluções, que são as tecnologias sociais para abastecimento de água, que são tecnologias que foram implantadas principalmente por meio dos programas Programa 1 Milhão de Cisternas e o programa Uma Terra e Duas Águas, né? Esse primeiro aqui, que foram implantadas as cisternas apriscos ou telhadão, né? Que são as cisternas de placa aí, de 16 mil litros, comuns aí nos municípios da área de esticulação do semiárido ali, né? Do semiárido brasileiro, no nosso caso ali, os municípios mais para o norte de Minas, né? Que contam com as cisternas como solução individual, né? Porque cada residência tem a sua cisterna, mas ocorre também dessas cisternas serem compartilhadas aí entre mais de um morador, né?
E essas outras soluções, a cisterna terreiro calçadão, cisterna enxurrada, barragem subterrânea, tanque de pedra, bomba d'água popular, barreiro trincheira, barraginha. Essas demais aqui, elas são soluções principalmente para irrigação, né, para dessedentação de animais. As cisternas de placa, essas cisternas telhadão, são as mais comuns utilizadas com a finalidade de consumo humano. E aí a pessoa possui lá o telhado, né? E uma calha de zinco que conduz aí a água para dentro das cisternas. Essas cisternas normalmente têm capacidade de 16 mil litros, né? E eu já verifiquei, já fui em municípios que a pessoa usa só essa água, né, para o consumo humano. É uma água, uma solução que a população confia aí e conta que dura o ano inteiro aí, né, para o consumo humano. Mas isso varia de cada município, né? Varia de acordo com a chuva, né? Também e também varia com o consumo que essa pessoa faz dessa água, né? Tem gente que usa só para beber e para realização de cozimento de alimentos, produção de alimentos, e tem gente que usa para outras finalidades também. E aí, né, para esse tipo de solução, a gente vai encontrar aí as cisternas em placa, que é em alvenaria, né? Ela tem uma bombinha manual aqui que possibilita a captação dentro da cisterna. E as cisternas de polietileno, que é esse modelo mais novo aí, distribuído pela Codevasf aí, na área do semiárido brasileiro aí. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Não, é porque tinha travado um pouco aqui para mim, mas voltou. Ah, tá. Então, show. Outra solução alternativa aí que também pode ser usada para o higiene doméstico, além da irrigação e dessedentação de animais, é o tanque de pedra ou calçadão, que é o construído em áreas de serra ou onde existem lajedos, né, que funcionam para a captação da água da chuva. Tem também a bomba d'água popular, né, que aproveita os poços tubulares desativados para extrair água subterrânea por meio de um equipamento manual, né, que é uma roda volante. E essa roda puxa grandes volumes de água aí com pouco esforço físico, né? É uma tecnologia social também de baixo custo e fácil manuseio. E outra solução que ou é usada como solução individual ou como solução coletiva, né, para o abastecimento de reservatórios coletivos em épocas de seca, que são os caminhão-pipa, né? Essa solução também é uma solução que é importante a gente prestar atenção. Esse tipo de abastecimento é importante a gente prestar atenção se para distribuição, se está sendo captada uma água tratada, né? Se está sendo captada uma água segura para a distribuição dessa população. E que tipo de caminhão, né? Se está sendo utilizado o caminhão que tem essa finalidade, né? O caminhão pipa para água potável, né? Porque existem outros aí. E que acaba, muitas vezes, quando não possui, o município não possui outro caminhão, acaba usando o que tem, né? Mas isso é importante a gente verificar qual tipo de caminhão que está sendo usado, qual a água que tem sido coletada, né? E essa solução, ela ou os caminhões abastecem os reservatórios individuais, né? Passa abastecendo os reservatórios individuais, ou abastece reservatórios coletivos que os reservatórios aí realizam, então, a distribuição. E a gente verifica também a solução, o abastecimento através da coleta de água em recipientes, né? Infelizmente, fere aí o critério da disponibilidade, muitas vezes, né? Isso fere aí o critério da disponibilidade, acessibilidade à água, né?
essa pessoa ter que ir buscar essa água nos rios e muitas vezes essa água não passa por nenhum tipo de tratamento, né? Mas é uma solução aí que a gente encontra também nos municípios. E aí, gente, para soluções individuais, é importante a gente entender também para que essa água é utilizada, né? E para consumo humano, essa água ela passa por algum processo de tratamento intradomiciliar? Os moradores eles realizam qualquer processo de tratamento? Então é bom a gente entender aí o que você faz com a sua água depois que você capta, né? Você capta lá no rio de forma manual, ou então você tem seu poço lá. Você passa essa água por algum processo de tratamento? Você tem filtro de barro, né? Que é o mais comum aí, né? Você ferve essa água antes de beber, né? Ou antes da preparação de alimentos. Realiza alguma desinfecção, né? Que tem esses modelos de garrafa PET, né? Por desinfecção V, pelos raios solares. Você põe cloro no seu reservatório, né? São questões aí que é importante a gente levantar para entender que tipo de água que essa população está consumindo, né? Então, resumindo aí, tudo que eu falei, isso, é importante a gente entender qual a forma de abastecimento de água da população, se é coletiva ou se é individual, e para cada forma, quais são as estruturas que compõem essa solução, né? Se é solução individual, quais são as estruturas que compõem? Eu capto em um poço, eu capto em uma nascente, eu vou até o rio buscar essa água, essa água passa por tratamento, então entender aí qual o caminho que essa água faz, né, da captação até o consumo, né? Da mesma forma para os sistemas, para as soluções coletivas, né? Entender aí quais são as estruturas, quais são as condições dessas estruturas, entender quem é que presta esse serviço. Porque na área... Normalmente na sede municipal é fácil a gente entender, né? Tem lá a Copasa, tem lá a Copanor, como já foi falado aqui, tem lá o SAAI, mas e na área rural, né? Esse morador na área rural, que em alguns locais que tem estruturas de soluções coletivas, como as captações em postos, reservação e distribuição. Quem é que faz a operação desse sistema, né? Quem é que realiza a manutenção? Porque muitas vezes ocorre, já verifiquei situações em que os moradores do bairro, da localidade, né, rural, realizam a operação, mas aí quando essa bomba queima, ele precisa recorrer à prefeitura municipal. Para a prefeitura municipal consertar a bomba para ele, né? Isso ocorre muito aí. Ou então o reservatório quebrou, e aí esse morador ou essa associação comunitária entra em contato com a prefeitura municipal, né? Então é bom a gente entender aí quem é que está prestando esse serviço. E no caso das soluções individuais, essa população ela recebe algum apoio? Algum apoio no sentido de educação da prefeitura municipal, ou da Copasa, ou do SAAI, de alguém? Ela recebe alguma instrução sobre a forma adequada de tratamento de água? Ela sabe, né? Se sabe de quem é que está prestando esse serviço para ela. Então, uma questão importante da gente entender aí também. E se tem alguém prestando esse serviço, qual o tipo de serviço que tem sido prestado, né? Então, por exemplo, o município ele foi lá, ele implantou a solução, ele implantou o poço, o reservatório e a distribuição, e ele foi embora. E aí quem realiza a operação são os moradores. Ou então a prefeitura ela realiza as etapas de implantação, operação, manutenção. Então a gente entender aí já o serviço é prestado por quem e qual o serviço, qual a forma de prestação desse serviço, né? Existe a cobrança, né? Porque quando são as associações comunitárias, ocorre dos moradores se juntarem, dividirem os custos entre si, né? Então, a gente entender aí se existe essa cobrança, qual o tipo de cobrança, como que ela é realizada por quem, né? E se não existe, se essa população aí está disposta a pagar por uma solução adequada,
de abastecimento de água. E essa população, ela está satisfeita? Ela tem problemas aí com diarreia? Ela tem problemas aí quando ela bebe a água, ela tem aí alguma rejeição, né, por parte do organismo mesmo, né, diarreia, vômitos, né, como foi citado aí na questão no município de Turvolândia, eu acho, né, que foi citado que tem gente que até vomita, né, se beber a água. Ela está satisfeita, entra também na questão da rejeição, da aceitabilidade, né? Está satisfeita, está aceitando? Porque a população pode falar, eu estou satisfeita, mas aí ela não está usando a água para beber, a água de beber dela, ela está usando para outras coisas. Então, é bom a gente entrar, entender mesmo. Ela está satisfeita, mas ela está usando essa água tratada, que está sendo tratada para beber? Ou ela está tendo que, para beber, ela está comprando, ou ela está buscando em outros locais, entendeu? Então, é bom a gente entender isso aí. E aí, mais um resumo, né? Forma de abastecimento de água, coletiva ou individual, tecnologia, estado de conservação das estruturas, onde é realizada a captação, qual a fonte, e aí tudo isso vai estar disponível para vocês aí, para a gente, na etapa do diagnóstico. Qual o número de bombas, qual a capacidade dessas bombas, né? É realizada adução, tem elevatória, precisa de elevatória de água para conduzir essa água da captação até o tratamento ou até o reservatório. Existem reservatórios onde eles estão implantados, né? Na área rural, na área urbana, aonde na área rural? Ele atende quais comunidades? Ele atende todos os domicílios na área de abrangência, né? Qual o tipo de reservatório? Né? Um reservatório de água bruta, ele recebe a água tratada? Qual o volume desse reservatório, né? A rede de distribuição, ela atende todos os domicílios da sede municipal, por exemplo? Ela atende todos os domicílios do distrito? Ou tem algum local que a rede ainda não chegou? Ou tem algum local que tem a rede, mas essa rede não tem pressão suficiente, né, para que para que o abastecimento seja realizado de forma adequada? Existe cadastro dessa rede? A gente tem informação sobre qual o diâmetro dessa tubulação, quais os locais de rompimentos frequentes, né? Isso para ser levantado aí. O processo de tratamento, né? Qual a etapa? Quais são as etapas? Qual a vazão tratada? O tempo de funcionamento? Quais os produtos químicos utilizados? No caso existe o controle da qualidade da água, porque de acordo com a portaria 888, tanto as soluções coletivas, elas têm que passar por um controle da qualidade da água que está sendo distribuída, né? É uma responsabilidade aí do prestador de serviço. Então, é realizado esse controle da qualidade da água? É conhecida qual a qualidade da água que essa população está consumindo? É isso que a gente vai levantar aí. Geração de lodo em estações, né? Qual a quantidade, qual o descarte que tem sido realizado. E aí, as principais carências e dificuldades existentes aí no abastecimento de água. E fotos, coordenadas, tudo que a gente conseguir aí na etapa do diagnóstico. A gente não ter vergonha de conhecer a realidade do nosso município, né? Porque através da identificação do problema é que a gente consegue definir aí uma solução para ele. Então, o nosso papel vai ser esse, entrar mesmo e tentar entender, né, qual que é a realidade do nosso município aí. E aí vamos ter um formulário para coleta, que serão passados posteriormente. Não vou mais me delongar mais, gente. Então, em relação ao abastecimento de água, era isso. Eu acho que o Laércio... Bom dia de novo, pessoal. Muito obrigada, Thaís, pela sua explanação, muito interessante. Eu acho que você abordou aí, não é, as nossas soluções de abastecimento de água, são o sistema de abastecimento de água, a solução alternativa coletiva e as soluções alternativas individuais. E aí, como eu tenho pautado aqui, toda a parte estrutural, estruturante, urbana e rural.
Então, os auxiliares técnicos estão encarando já conosco o desafio de levantar informações e pensar o futuro. Eu imagino, né, que após uma explanação tão interessante como foi a da Thaís, que todos nós queiramos falar um pouco, mas em termos de organização e cronograma, a gente tem às 10 horas a apresentação sobre o tema manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Então, eu proporia, se vocês estiverem de acordo, que façamos agora um intervalo. É claro, a gente pode passar a palavra para alguém, se for aí bem, peço aí então que seja sintético na fala, para a gente conseguir fazer o intervalo, e aí eu pediria para a Thaís continuar, e aí no nosso retorno a gente continua discutindo, né? Vocês trazem aí, caso alguém queira falar, o tema dos resíduos, e pode voltar a comentar o tema também do abastecimento de água. Nós temos ainda todo dia para seguir discutindo. Então, Ana, eu vou passar a palavra para você. Eu peço aí, então, que seja bem sintética para a gente ir para o intervalo e na volta a gente retoma. Ok, obrigada. Não, é que nem eu coloquei no chat, na hora que ela estava falando da limpeza da caixa, tudo, que aquela água depois toda suja, ela é geralmente jogada nos rios. E eu queria saber se isso daí não pode ser considerado como crime ambiental e o município ser autuado, por conta disso. Ana, todo o lançamento, né, para o lançamento de efluente nos corpos d'água, é necessário que seja realizado uma solicitação de autorização para esse lançamento. E o lançamento de efluente, no caso não tratado, né, ele provavelmente vai alterar a qualidade desse curso d'água e não vai ser autorizada esse lançamento. Então, eu acredito que pode sim o município ser autuado pelo órgão ambiental por esse lançamento. Ok, obrigada. Por nada. Obrigada, Ana. Obrigada novamente, Thaís, pela excelente apresentação. E aí a gente combina assim, vamos fazer nosso intervalo e retornamos às 10, tá bom, pessoal? Tá joia. Obrigada.